Neoliberalismo. O neoliberalismo é uma teoria econômica que surgiu como adaptação do liberalismo clássico à economia globalizada. Esta teoria defende a livre iniciativa, a livre concorrência, a diminuição do papel do Estado na economia e a redução de barreiras ao comércio internacional. Começou com o governo de Fernando Collor de Mello e se consolidou com a chegada de Fernando Henrique Cardoso à presidência ainda na década de 1990. Houve redução de investimentos públicos e privatização de empresas estatais. O presidente Fernando Henrique Cardoso tirou o Brasil de uma crise econômica que se estendia desde a década anterior, resultado da desastrosa política do milagre econômico, originado na ditadura militar. O milagre econômico visava expandir a nossa economia por meio da importação de produtos como automóveis e eletrodomésticos. No entanto, essa política causou o endividamento massivo da população. Por outro lado, a economia desacelerou por conta da falta de emprego e das crises institucionais geradas pelos enormes gastos do governo militar e pelos incontáveis desvios de verba e corrupção encampados por este governo. O resultado foi uma hiperinflação que fez a moeda vigente, o cruzeiro, perder drasticamente seu valor. Vários planos de estabilização da moeda foram tentados para solucionar a crise econômica, como o Plano Cruzado e o Cruzeiro Novo, novas moedas que passaram a circular, porém sem redução da inflação. Como há uma espécie de disseminação do neoliberalismo por meio da FMI e da globalização, os sistemas educativos de países em desenvolvimento têm adotado gradativamente ações neoliberais e seguindo concepções teóricas de mesmo cunho para nortear os seus currículos. Exemplo disso são as privatizações ou terceirizações de sistemas públicos de ensino e a parceria entre a iniciativa pública e privada para a gestão da educação. Liberalismo. O liberalismo é uma filosofia política e econômica que defende a liberdade individual, os direitos individuais e a limitação do poder do governo. Ele se baseia em princípios como a propriedade privada, a economia de mercado, a igualdade perante a lei e a liberdade de expressão. Os liberais acreditam que um governo limitado deve intervir o mínimo possível na vida das pessoas, permitindo que os indivíduos alcancem seu potencial máximo e prosperem em uma sociedade livre. O liberalismo começou a influenciar o Brasil por volta do século XIX, principalmente durante o período do Império Brasileiro, de 1822 a 1889. Durante esse período, ideias liberais, especialmente aquelas inspiradas na Revolução Francesa e nas ideias iluministas, começaram a se difundir entre a elite intelectual e a política do país. Porém, o Brasil passou por uma série de transformações políticas ao longo do século XIX, incluindo a transição do regime imperial para a República em 1889. Essas mudanças influenciaram o desenvolvimento do liberalismo no país. Vamos citar agora o impacto dessa ideologia política na educação, na globalização, na tecnologia e na comunicação. O liberalismo na educação. O liberalismo na educação enfatiza a liberdade individual, a escolha e a competição no sistema educacional. Isso pode incluir a defesa de escolas privadas, vouchers educacionais, autonomia das escolas e menos intervenção do governo na educação. Essa abordagem busca dar aos pais e alunos mais opções e flexibilidade na escolha de escolas e programas educacionais. Porém, também gera debates sobre questões como a equidade e financiamento da educação pública. É importante notar que o contexto e a implementação variam de acordo com o país e a cultura política. Já na globalização, o liberalismo está interligado de várias maneiras.
uma vez que o liberalismo econômico desempenhou um papel importante no processo de globalização. Essas são algumas conexões chaves. O livre comércio. O liberalismo econômico promove a ideia de que livre comércio, que envolve a eliminação de barreiras comerciais, como tarifas e restrições à importação e exportação. Isso facilita a globalização, permitindo que mercadorias e serviços fluam mais livremente através das fronteiras. Investimento estrangeiro. Defende o investimento estrangeiro direto e a abertura de mercados para empresas estrangeiras. Isso leva à internacionalização das empresas e à expansão de operações em todo o mundo. Tecnologia e comunicação. Incentiva a inovação e o desempenho tecnológico, o que desempenha em um papel fundamental na globalização. Os avanços em tecnologia de comunicação, como a internet, facilitam a interconexão global de informações, cultura e negócios. A ideia de liberalismo também se estende à mobilidade das pessoas. Políticas mais liberais em relação à imigração e vistos de trabalho podem aumentar a migração internacional, contribuindo para a diversidade cultural e econômica em todo o mundo. E, por fim, o liberalismo político influencia a criação e o funcionamento de organizações internacionais, como a ONU e a OMC, que promovem a cooperação global em questões políticas e comerciais. Porém, é importante notar que a globalização também tem seus críticos. Alguns argumentam que ela pode levar à exploração econômica, desigualdade e perda de identidade cultural. Mas a relação entre liberalismo e globalização é complexa e gera debates significativos em todo o mundo. Diferença do neoliberalismo e liberalismo. O liberalismo e o neoliberalismo são conceitos ligados à política e à economia baseados na liberdade. Porém, enquanto os liberais possuem uma proposta mais ampla de liberdade, os neoliberais se preocupam mais com questões práticas e imediatas. O neoliberalismo não é necessariamente uma teoria, mas uma prática política. Ele é um conjunto de ações que visam diminuir a inflação e adotar reformas. O liberalismo possui um conjunto de ideias e projetos em torno da economia, da política e da sociedade. A grande diferença entre liberalismo e neoliberalismo é a parte filosófica. Enquanto a parte filosófica de direitos humanos, definição do conceito de liberdade, definição de democracia e individualismo. Todos esses itens, essencialmente teóricos, fazem parte da teoria liberal clássica.